É verdade. Mas estamos aí. Hoje nós vamos falar do Hoffmann, né? Então, Hoffmann, que tem uma importante contribuição na literatura alemã e que trouxe uma série de... uma série de adaptações, uma série de outras coisas que até hoje, né, ele inspirou. O conto que a gente está analisando é O Homem de Areia, do Ernest Hoffmann, de 1817. Então, eu vou começar com uma pequena introdução. O replicante Roy Batty, no filme Blade Runner, de Ridley Scott, 1982, fala antes de parar de funcionar. Eu vi coisas que vocês não acreditariam. Todos estes momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Mas os autômatos estão entre nós há muito tempo. Ernest Hoffmann nasceu em 24 de janeiro de 1776, na antiga Prússia. Suas obras foram traduzidas por Baudelaire e tornaram-se músicas, por exemplo, com Richard Wagner em 1868, Paul Hindemith em 1926, Jacques Offenbach, que criou a ópera Le Comte d'Hoffmann, 1881, em que o próprio Hoffmann é a figura central. O Ballet Copélia, de 1870, de Léo Delibes, também se baseia em uma história de Hoffmann, assim como a suíte de balé de Tchaikovsky, O Quebra-Nozes, de 1892. Ítalo Calvino vai dizer sobre o livro: a descoberta do inconsciente ocorre precisamente aqui na literatura romântica fantástica, quase 100 anos antes que lhe seja dada uma definição teórica. Diz o protagonista do conto O Homem da Areia, de 1817, o Nathanael. Como escrever no estado de aflição em que me encontro e que tão confuso me deixa? Então a gente já vê, né, que já desde o começo da história ele já fala no estado de ansiedade e confusão. Mas, Patrícia, eu queria pedir que você se apresentasse, por favor, nossa companheira de hoje. Olá, boa noite, eu sou a professora Patrícia César, sou professora da Faculdade de Letras Alemão aqui na UFPA, Federal de Belém, e hoje, a convite do Afonso Júnior, vamos conversar um pouquinho sobre Hoffmann, não é? Esse autor importante do romantismo alemão, da terceira geração romântica, denominada Biedermeier, que escreveu essa novela muito interessante, ligada ao fantástico, que é O Homem da Areia. Muito obrigado, Patrícia. Para a gente começar, eu vou compartilhar um pequeno trailer de um filme que eu achei interessante. Vamos ver, testando esse programa aqui, vamos ver como é que a gente faz. Aí, agora acho que pronto, agora vai. Natürlich verknüpfte sich in deinem kindlichen Verstand das Ammenmärchen vom schrecklichen Sandmann mit dem alten Kopil. Wie würde es dir gefallen, wenn du Dinge sehen könntest, die kein anderer sehen kann? Es gibt keinen Sandmann-Teilchen, né? Eu tô ouvindo o áudio. Tá. Engraçado, eu não ouço. Wolltest du nicht ein Gedicht über unsere Hochzeit schreiben? Natürlich verknüpfte sich in deinem kindlichen Verstand das Ammenmärchen vom schrecklichen Sandmann mit dem alten Coppelius. Habe ich wohl ein Spukphantom gesehen? Deine Treue, das, was dich unter allen ausgezeichnet hat. Wirfst du in den Schmutz? Die Frauen sind von Natur aus zum Gebären gedacht. Du weinst um einen Dämon. Ich weine um dich, Nathanael. Lies! Bom, é só para a gente ver mais ou menos, né, o clima. Espero que vocês tenham visto tudo bem, assim, com perfeição. Então, é uma história que até hoje, né, ela gera uma série de adaptações, né, Patrícia, de interpretações. Sim. Vamos começar, por favor, por essa figura, né? Porque o Ernest Hoffmann não foi só escritor, né? Você podia contar um pouquinho para a gente quem foi o Hoffmann? O Hoffmann é um autor que ele foi jurista, né, principalmente jurista, e sobre ele mesmo ele declara que ele, nas horas vagas, é um escritor muito fantasioso. Mas ele tinha várias atividades, gostava muito de música. A gente vê que o nome dele é T.A. Hoffmann. Esse A é em homenagem a Amadeus Mozart,
que ele gostava muito, ele gostava de desenhar, gostava de pintura e escrevia. E justamente essa multiplicidade de aspectos que ele gostava tanto, fazem parte dos hobbies dele, né? Mas principalmente era um jurista, e era um jurista conceituado, mas principalmente se definia como um escritor muito fantasioso nas horas vagas. Isso é bem interessante, observarmos o que Hoffmann tinha a dizer dele mesmo. Muito interessante, né? Então, um homem muito ocupado, né, com uma vida Sim. toda, né, de burocrática, vamos dizer assim. Ele está na Prússia nesse momento, é isso? Exato. Tá. Bom, queria que você falasse rapidamente sobre esse título, Sandman, porque é um pouco difícil, talvez, de traduzir, né? Quem é esse personagem, Sandman? O Homem da Areia, né? Em alemão, Der Sandmann. Em alemão, nós temos um pouco de mudança aí fonética, né? Vocês ouviram o áudio. Como o alemão ele é um pouco mais, uma língua mais forte, né, na sua pronúncia, e Der Sandmann, ele vem no folclore alemão. É bem interessante que Hoffmann já trabalha na terceira geração romântica, que falamos a Biedermeier, é considerada uma geração tardia. Porém, na segunda geração, devido a essa invasão da Alemanha pela Prússia, que você comentou agora, né, a Prússia, ela invade a Alemanha, então é quando os autores, desde a segunda geração, se voltam para o folclore alemão. O Homem da Areia, ele tem essa influência, não é, desse folclore alemão e também por influência da literatura escandinava, porque a primeira vez que você ouve falar do Homem da Areia, você ouve com Andersen, né? Ele é o primeiro que escreve sobre esse Homem da Areia e que sempre apareceria com duas sombrinhas, uma colorida para sonhos bons e uma preta para sonhos ruins. E ele visitaria as crianças. No folclore alemão, esse Homem da Areia justamente se chama assim porque ele jogaria areia nos olhos das crianças, então quando você faz esse gesto de coçar os olhos, é porque ele já jogou areia nos seus olhos e, portanto, você está com sono e teria sonhos doces. Mas não são as únicas versões que tem sobre esse Homem da Areia dentro da própria Alemanha, não é? Há versões também, e isso aparece no próprio Hoffmann, da versão perversa desse Homem de Areia, que ele vem para atormentar mesmo as crianças e retirar os seus olhos para dar aos seus filhos, que moram na Lua. Essa é uma versão também que existe com relação a esse Homem da Areia. Posteriormente, nós vamos ver também Neil Gaiman fazendo a famosa HQ dele, né, muito conceituada pela editora Vertigo, baseada nesse Homem da Areia. E o interessante, Afonso, que a gente observou, quando fizemos um minicurso pelo meu projeto Litera, não é, que é de literatura, falando sobre o Homem da Areia, quando falamos em Neil Gaiman, a expectativa era enorme, mas quando descobriram que esse Homem da Areia vem lá de Hoffmann, e também de Andersen, parece que o encanto foi um pouco quebrado nesse sentido. Mas é aí que ele nasce, no folclore alemão, com essa mistura um pouco com a literatura dinamarquesa de Andersen. E é muito interessante, né, Patrícia, porque isso lembra, claro, os irmãos Grimm, né? Sim. Então, o que são esses contos de fadas, vamos dizer assim, mas que são umas fadas Sim. meio carnívoras, né? Tem uma... você sabe que... Exato, os irmãos Grimm, você sabe que existem os contos originais e os contos adaptados. E os irmãos Grimm fizeram a mesma coisa que Hoffmann, só que na segunda geração romântica. Eles compilaram contos na região do Hessen, na Alemanha, e em várias outras regiões, mas principalmente no Hessen, o que são chamados de contos maravilhosos e domésticos. E esses contos, inicialmente, não eram para crianças, eram para adultos. Então, eles tinham essa temática mais visceral, não é, que vemos aí algumas publicações, a Kozak Naif já fez essa compilação de contos, outras editoras estão começando também a compilar esses contos originais, que são muito violentos, e para esse público adulto, não é? Então, eles também têm essa forte influência do folclore alemão. E nós estamos falando aí, então, dessa palavra romantismo. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, porque realmente o Hoffmann, ele me parece estar, você falou em segunda geração, mas se a gente olha o que é o gótico, digamos, né, ele está bem no início, parece, né, ele está até antes de Mary Shelley, né, eu acho. Na verdade, ele se manifesta na terceira geração já, né, tardia, chamada Biedermeier. Mas nós temos Hoffmann em vários pontos aí da literatura, com as suas temáticas. Nós temos também reflexões do Gato Moor, por exemplo, que já foge um pouco essa questão do gótico, não é?
é uma crítica à vida do burguês à época do romantismo, porque você sabe que quando se fala no movimento romântico alemão, você pensa logo na questão do Sturm und Drang, que é o quê? É a inquietude, é a tempestade que tem no pré-romantismo e que se manifesta nas três gerações do romantismo alemão. O Hoffmann, precisamente, ele está ali na terceira geração já. Ele trabalha muito a questão do romantismo noturno, o romantismo de face noturna, tardia, que lida com fantasmagoria, que lida com satanismo, nesse sentido, essa questão mais obscura, e justamente o Homem da Areia, ele entra nesse período aí. 1817 é um primeiro ensaio que ele faz, não é? Do Homem da Areia. 1817 você tem ali um pouco da segunda geração para a terceira geração já. As gerações românticas, Afonso, elas não são muito bem delimitadas. Você pega, por exemplo, Anatol Rosenfeld, Otto Maria Karpo, o próprio Safransky e vários outros autores que estudam o romantismo alemão a fundo, você vê que aquelas delimitações que a gente lê de forma escolar, não é? Olha, vamos lá, Sturm und Drang são 10 anos, depois você tem a primeira geração de Iena entre 1799 e 1801, depois você entra a segunda geração, seria 1802, aí termina ali em 1815, aí entra Biedermeier, mas não se tem um consenso dessas datas de maneira precisa, são muito contraditórias e muito discutidas entre os estudiosos. Até o próprio fim do romantismo alemão, alguns autores dão entre 1822, outros dizem que em 35 Goethe ainda produzia literatura, então não se pode dizer que é o fim do romantismo, não é? Então, para você ver que essas datas, elas dão uma noção do que é a mentalidade de cada grupo de autores que se firmou, não é? Mas elas não são muito precisas. Essa novela de Hoffmann, ela data de 1817, portanto, seria aí, digamos, saindo um pouco da segunda geração já para Biedermeier, que é a terceira geração. E se você traduzisse Biedermeier, você está dizendo? Biedermeier. O que significa a palavra em si? Spätromantik. É o romantismo tardio. Certo. Bom, porque a gente está falando, é uma mudança porque, por exemplo, a Alemanha teve toda essa ideia de que a Grécia era uma coisa clara, né? A gente sabe que a Grécia era bem colorida, né? Mas que era tudo branco, então havia essa coisa clássica, muito, muito forte, né, na cultura alemã do iluminismo, vamos dizer assim, né? Então, é importante a gente mostrar, né, que houve uma mudança aí de... Tem uma mudança de mentalidade com essa questão do iluminismo, porque você sabe que a Aufklärung, né, que é o iluminismo, ela é mais ligada a uma questão mais racional, né? É ligado muito aos padrões clássicos. Os românticos, eles adotam alguma coisa do classicismo, porque você sabe que o movimento que vem posteriormente, ele tem características do predecessor. Então, se você pegar o Wilhelm Meister de Goethe, ele está lá no clássico. Mas a questão do romance de formação, que é o Wilhelm Meister, por exemplo, ele vai para o romantismo, não é? Então, é um traço clássico que veio para o romantismo, que é um movimento posterior a isso. Mas a reação principal dos românticos à questão clássica é de reação, porque eles não querem aquela ordem racional que você pergunta e tem resposta para tudo. Não é? Você vê depois Novalis também, os primeiros românticos, eles falam a questão do fragmento. Você tem aquela obra de Novalis, Pólen, fragmento, a coisa que se dissolve. Nós pensamos por fragmentos, nós não temos todas as respostas para as questões, não é? Então, eles são muito contestadores, inquietos, é aquela coisa do Sturm und Drang, lá do pré-romantismo, né? Eles contestam essa ordem harmônica do classicismo. E o próprio Novalis, ele questiona também o Wilhelm Meister, de Goethe, porque ele acha que não tem cabimento o Meister sair, viajar com teatro, conhecer o mundo e voltar a um estágio anterior. Então, Novalis tem essa crítica por ser romântico e contestador, subjetivo. E é interessante a gente pensar que o próprio Goethe, de certa forma, tem uma... Quando ele lê cartas persas, escreve coisas orientais, isso são características que normalmente a gente botaria no romantismo, digamos, né? Sim, sim. Interessante. Bom, mas... temos aí, então, esse personagem, que é o Nathanael, né? Ele é uma criança, e aí ele vê esse personagem chamado o Coppelius, né? Então, vamos falar um pouquinho do que está no texto, né? Imagina um homem alto, de ombros largos, com uma cabeça exageradamente grande, cara amarelada, quase ocre, sobrancelhas cerdosas e grisalhas, sobre as quais
brilham os olhos penetrantes, verdes como os de um gato, e com o nariz comprido que lhe cai por cima do lábio superior. Copélios sempre vinha com um casaco cinzento de corte antiquado. Assim que viu tal Copélios, entrou-me a ideia abominável de que nenhum outro poderia ser o Homem de Areia, mas já não se tratava do ogro da história da carochinha, da alma seca, com um ninho de coruja na lua, alimentar com os olhos das crianças. Não. Alimentar seus filhos com os olhos das crianças. Não. Tratava-se de um monstro fantasmagórico que semeava tristeza, miséria e ruína, tanto temporal como eterna, onde quer que aparecesse. Copélios me surpreendeu espionando-o e me maltratou. Bom, então, esse tema lembra bastante os temas fáusticos, né? E queria que você falasse um pouquinho desse personagem. Também tem, a Mary Shelley vai falar o Prometeu, né? O que significou esse Prometeu? Falar um pouquinho desse personagem, por favor. O Copélios, ele é aquele homem que causa inquietação no pequeno Natanael. Você, como bem disse, Afonso, ao início da narrativa você tem ele criança. Então, a primeira coisa que Hoffmann procurou instigar com esse personagem Natanael, se assustando com o Copélios, é a questão de que impressões as crianças têm quando alguém chega em casa. Então, ele associava muito esse Copélios a uma figura maligna. Você vê a cara amarelada, aquela figura enorme, com ombros largos, e ele não era um cara muito simpático ao pequeno Natanael, né? Então, você tem aí já a questão de assustar. O que esse homem vai causar de impressão nesse pequeno Natanael, que posteriormente, já crescido, ele vai ligar a figura do Coppola, né? Que vai ser aí uma espécie não, é um duplo, né? Então, mais um tema famoso dentro do romantismo alemão, que é o Doppelgänger, né? Essa questão do duplo que vai aparecer aí. Inicialmente, esse Copélios assustando o garotinho. Então, é uma perspectiva que ele não tem... Opa, o pessoal está chegando aí, né? É uma perspectiva que ele não tem de um aconchego com esse homem mais velho, ele trata as crianças como bestas. Então, realmente, a questão da insegurança, do estranhamento, do medo, que é provocado a partir dessa figura dele. Nós estamos falando, então, desses homens do iluminismo, né? Mas, ao mesmo tempo, que vai aparecer depois o personagem do Spallanzani, né? Que é um homem, um cientista, um físico, professor de física, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o Copélios, esse tem um lado alquímico, né? Dá a entender isso. Que justamente era o que o Fausto fazia, né? A questão da alquimia, né? Você tem uma referência rápida ao Fausto aí. Lembre-se que o Proto-Fausto, ele sai em 1808, né? Então, Goethe já tinha lançado o Fausto I em 1808, quando o Hoffmann vem com o Homem da Areia em 1817. Então, você tem no sentido de que o Fausto, ele abre o Fausto dizendo a jurisprudência, a astrologia, né? Ele vai falando todas as ciências que eram possíveis até então, que ele já dominava, mas insatisfeito, ele diz, ai de mim, não é? E essa questão da alquimia ainda não era muito bem aceita nessa época, era uma coisa um pouco escondida ainda, e isso aparece ainda em Hoffmann, aí na figura do Copélios, que praticava alquimia junto com o pai do Natanael. E o pai que acaba morrendo, né? Acaba morrendo, e o Natanael atribui a morte do pai a esse homem de cabeça enorme, que o amedronta, mas que, na verdade, era essa prática aí que não era muito bem vista, era praticada ainda em segredo. Um determinado momento vai explodir a cozinha e o pai dele vai ser morto, ao que ele atribui a morte a esse homem, né, na cabeça dele, de criança. Antes da gente avançar, é interessante dizer que o Natanael estava certo, né, porque ele ouvia passos do Homem da Areia chegando e um dia ele percebe que era esse Copélios. Então, quer dizer, aquilo que ele ouvia, né, que achava que era uma ilusão, isso é muito interessante também, né, se mistura no romantismo essa coisa, né, era um conto de fada, mas ele ouvia passos, e depois ele descobre que existiam, então... Exato, essa questão da tensão que forma nesse momento, porque a ideia do Copélios, como eu falei, é a ideia do medo. Então, como é que a criança fica com medo? Quando apaga a luz, quando você conta uma história que, olha, se você não dormir, o Homem da Areia vem, vai arrancar teus olhos e vai dar para os filhos dele na lua. Então, você gera essa questão de medo,
não é? Há uma ideia de que os burgueses da época não queriam que as amas de leite contassem essas histórias aos seus filhos, porque eles não queriam mais dormir. Né? Dentre elas, o Homem de Areia. Você imagina que se não acontecesse essa transmissão naquele tempo, nós não teríamos hoje essa conversa sobre o Homem de Areia. Então, a questão de ouvir os passos no corredor é também a sensação do medo. Realmente, tem alguém se aproximando? É o Homem de Areia que vem para me machucar, para me aterrorizar? Então, eu tenho medo. Mas, realmente, será que ele estava vindo mesmo para pegá-lo? Ou era apenas a imaginação dele? Essa questão, esse traço fantástico, Afonso, ele é muito nítido aí, dentro do Homem da Areia. Não é? Porque em determinados momentos, e a gente vai avançar e vamos falar disso, não se tem uma certeza do que está acontecendo, se são delírios do Natanael. Se são delírios, né? Sim. Bom, vamos falar então dessa estrutura, porque esse conto ele tinha tudo para não dar certo, né? Porque afinal são várias histórias, são vários personagens, Sim. Coisas que parecem ao mesmo tempo. Depois nós vamos falar de um autômato, mas daí tem essa questão do conto de fada. Tinha tudo para não funcionar e funciona, né? Queria que você falasse um pouquinho assim dessa estrutura do enredo, por favor. Nós temos aí, você pode observar logo ao início, eu tenho aqui a novela, não é? Essa edição, espero que estejam vendo. Você vê, Afonso, bem? É da Rocco, foi organizada pelo Fernando Sabino em 1986. Essas novelas interessantes, sombrias. Esse selo é Novelas Imortais, recomendo, tradução muito boa. E justamente, quando você abre a novela, você vê logo que o Natanael está conversando com alguém, está escrevendo. E depois você observa que tem várias cartas ao longo da novela, em que o Lothar fala com o Natanael, a Clara fala com o Natanael fala com o Lothar, e logo você vê que são correspondências que são trocadas. Não é? Então, novamente, isso é muito recorrente durante o romantismo alemão. Nós temos isso com Werther, que é um romance sob forma de cartas. Posteriormente, nós temos Lucinde, do Schlegel, que também é epistolar. E aqui também, com Hoffmann, nós temos essa estrutura de cartas. É interessante isso, porque você, quando escreve nessa forma, e Hoffmann sabia disso, ele tenta trazer o leitor para dentro do texto, de modo a observar o que está se passando, mas de uma maneira mais próxima, mais íntima. Olha, é uma carta, Afonso, eu escrevi para você, é entre nós dois, mas tem um observador lá, não é? Então, é essa proximidade... Boa noite. Que realmente Hoffmann tenta com essa estrutura, e é um sucesso, a meu ver, por causa desse público presumido, esse público alemão que lia muito a essa época, todo tipo de literatura, muito consumo de literatura, e recebeu muito bem no tempo romântico essa estrutura de proximidade com o texto literário e a história. Então, esse fracasso, ele se torna um sucesso porque o público acolheu. Sim, que interessante, né? Bom, uma das cartas é da Clara, né? A Clara é a namorada, depois quando ele cresce, o Natanael cresce, e a Clara então vai analisar, né, todas essas obsessões que o personagem tem. E ela diz assim: se há um poder sombrio e hostil que tece um pérfido fio em nosso coração... pessoal, se vocês estiverem me vendo online agora, se vocês puderem dar um ok. Ok. Tá fazendo um teste aqui com o pessoal. Eu acho que falhou. Mas acontece. Deu um probleminha aqui. Mas eu estava lendo, então, essa carta da Clara, né? Sim. E aí aparecem duas coisas que eu acho bem interessantes. Uma é isso. Temos esses personagens do iluminismo, que são homens de ciência, que geram uma certa angústia, né? O que eles vão fazer, né, com a humanidade? Exato. E temos aí a personagem da Clara, extremamente racional, né? Exato. E aí eu queria que você fizesse essa comparação. Clara e Olímpia, né? E também essa questão, analisar essa questão do cientista. Como aparece aí o cientista, por favor? Ok. Então, vale lembrarmos, já que você quer falar um pouquinho sobre a questão iluminista e a questão das ciências, temos que lembrar que os primeiros românticos, quando se reuniam em Iena, eles estavam interessados nas doutrinas das ciências, não é? Eles queriam debater exatamente isso. Agora, obviamente, contestadores, eles dão um jeito de manipular para que o subjetivismo que eles gostariam de trabalhar entrasse nas suas obras, né? Mas eles tinham interesse em Kant, eles tinham interesse em Fichte, e depois Kant e Fichte vão participar justamente dessa questão do fragmento,
que depois os irmãos Schlegel vão apresentar na revista Ateneu, e também vai ser trabalhado por Novalis, como eu falei anteriormente, com a questão do pólen, não é? A questão de pensar por fragmentos e de não ter todas as respostas. Então, esse é um ponto de contato que os escritores alemães, e aí nós temos Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel, e também Madame de Staël, né, que depois vai escrever a obra da Alemanha, projetando a literatura alemã ao mundo, eles discutem em torno disso. Então, é nesse sentido que eles se interessam pelas doutrinas, né, das ciências, para poder pegar alguma coisa que eles vão contestar. Então, quando você fala de escritores românticos, sobretudo do pré-romantismo e da primeira geração de Iena, não é? Que é aquele comecinho do romantismo alemão, eles são extremamente contestadores. E é que essa ligação dos escritores românticos com a questão das doutrinas das ciências, não é? Toda essa questão da ciência, é justamente para poder contestar, porque eles são inquietos, né? Então, são inquietos corações. Então, você falou em romantismo, você fala inquietude, porque essa é uma palavra que conduz todo o movimento, todas as gerações e, em geral, os escritores. Com relação a Clara e Olímpia, não é? Que dupla dinâmica nós temos aí? Então, qual é a construção do Hoffmann? É totalmente ousada para a época, não é? Nós temos aí a Clara, como você bem disse, uma figura racional. Ela é aquela namorada que não gosta das poesias que o Nathanael escreve, ela fica com sono, ela quer dormir, ela não tem paciência de ouvir, ela sempre tem alguma coisa para fazer, e ela não ouve. Mas ela tem aquela coisa de se importar com ele. Ele é que não percebe, né? Ele está sempre sentido porque ela não pode ouvir as poesias dele. É romântico, não é? Ao contrário disso, ele já um tanto não tão apaixonado assim pela Clara, ele vai encontrar a Olímpia. E a Olímpia é aquela mulher que, na mentalidade dele, na idealização, e é mais um traço romântico, a questão da idealização, ela é uma mulher que sempre está ouvindo as poesias dele, que ela sempre olha para ele com olhos fixos, ou seja, ela estaria fascinada por ele, ela tem paciência, ela é aquela mulher que, idealmente, é a que ele gostaria, porque ela está sempre presente e presta atenção nele. Isso, para o Nathanael, é muito importante. Não é? E a Olímpia, eu não sei se podemos começar a... Pode? E toda essa dedicação da Olímpia vai ser quebrada quando, em determinado momento, já completamente obcecado pela Olímpia, com essa fascinação que ele tem pelos olhos dela e tudo mais, ele vai ter um episódio de dança com a Olímpia, em que ele vai chocar os amigos da universidade, do salão, que estão ali presentes, não é? E ele não entende por que a Olímpia, com seu corpo muito duro, sem aquele molejo da dança, continua seduzindo, e ele diz, mas eu estou com ela é especial, e todos estão apavorados em torno, não é? É uma questão que vai suscitar o leitor aquela ideia, mas por quê? O que aconteceu? E sempre naquele reforço dos olhos, não é? Porque o problema também que aparece muito é a questão do olho, é a questão do olhar, esses olhos que perseguem tanto o Nathanael e que estão também presentes na Olímpia, aqueles olhos vidrados e fixos. Mas por que ela não pisca? Mas por que ela não está falando? Por que ela dança de modo tão duro? E aí depois se observa, já ao final da novela, que ele está dançando com um autômato. Não é? Então, por isso, o Hoffmann coloca na Olímpia a quebra do molde da mulher perfeita. Ela não existe apenas idealizada nesse autômato que dança com ele e que faz todos os desejos dele também. Então, ela é um contraste à Clara, porque a Clara ela é contestadora, ela tem as respostas racionais para a loucura e devaneio que ele tem, ela acha que lhe dá vazão à questão sombria que está com ele se deixa dominar pelo medo, um medo muito intenso, e, portanto, ele se sente perseguido, com febre, doente, não é? Então, a Clara tenta trazê-lo para a razão, e a Olímpia, ao contrário, ela prolonga, ainda que é uma autômata, ela prolonga as questões do delírio do Nathanael. Então, a gente tem aí, Afonso, esse duelo, que não é exatamente um duelo pelo fato de ser uma autômata, mas você tem aí duas formas de idealizações, não é? Duas construções de mulheres diferentes, a mulher real e aquela mulher imaginada na figura da autômata. Por isso é tão perfeita e aceita tudo, sem contestar. Perfeita,
Sim, perfeita no desejo dessa sociedade, né? E é muito interessante que ele faz até uma pitadinha de humor, né? Quando ele diz que, a partir disso, todos ficaram preocupadíssimos se as suas namoradas eram ou não autômatas, né? Exato. Só que elas também não podiam falar demais. Se elas começavam a dar muita ideia, também já não ficava bom, né? Exato. Claro. Ninguém gosta muito de ser contestado, né? Quando você tem aquela ideia fixa que você realmente defende, e se alguém chega e contesta um pouco, você diz assim, não, peraí, mas eu tenho razão. Então, é muito ele também... né? Sim. E, por outro lado, também parece que houve, nessa época, já existiam autômatos. Parece que havia um pato mecanizado que imitava a digestão animal, né? E um outro que jogava xadrez pela Europa toda, também um autômato, né? Exato. E o que é interessante você observar aí, que isso é trazido para a literatura, não é? Porque você tem a literatura, sobretudo no século XIX, a literatura ela ainda não tinha esse status. Alguns gostam de entender a literatura como ciência. Eu particularmente entendo como arte, é uma outra forma de expressão, mas é uma arte que ela não nasce do nada. Ela está no meio da sociedade, ela observa contextos econômicos, políticos, e ela traz o debate para que isso reflua para a sociedade. Então, você vê aí a importância da literatura em captar o que está no ambiente, no momento, no seu tempo, esses autômatos no campo da ciência propriamente dita, que a literatura absorve para debate. Porque você tem isso em 1817, então você vê o quanto Hoffmann ele foi bastante avançado para o seu tempo ao colocar esse autômato numa novela do romantismo alemão, não é? Então, isso se deve a essa flexibilidade da literatura, essa importância que a literatura tem em fazer com que as pessoas não apenas leiam a novela, mas elas leiam e analisem o que é um autômato, que importância isso tem, devemos debater isso ou não, isso é bobagem, não é bobagem, como eu me posiciono diante do texto literário. Então, é uma provocação que a literatura faz e que é realmente muito importante nessa época em que ela ainda se fixava, ainda saía daquela noção de que você vai ler, mas é um passatempo. Não vamos pensar muito sobre textos literários. E também, né, Patrícia, o classicismo tem muito de Grécia mesmo, né, de querer buscar o pastor, né, ainda a literatura estava muito ligada, eu acho, no classicismo, né, essa coisa de voltar ao Homero e tal, né, e a Revolução Francesa foi em 1789, então é um momento que chacoalhou, né, então eles estão trazendo essa questão social. E justamente os primeiros românticos, eles se voltaram muito para esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, porque a liberdade, sobretudo, da Revolução Francesa, e precisa-se dizer que a França tinha uma influência muito grande sobre a Alemanha, ainda antes da unificação, né, os ducados, os feudos, os territórios separados, mas havia uma certa influência da França e a Revolução Francesa nos escritores, porque eles queriam a liberdade criativa. Então, os ideais de liberdade, para eles, entravam na questão do gênio criativo. E Otto Maria Carpo nos diz isso na sua História da Literatura Universal. O gênio não é você ter uma inteligência elevada, mas a liberdade criativa. Então, como os românticos romperam com esse classicismo, eles queriam também essa liberdade de criar e contestar o que eles quisessem. E aí você tem a contestação da própria França, das instituições, do padrão de vida burguês, que eles chamavam de filisteus, não é? Então, é muito interessante todo esse panorama, esse contexto histórico, o quanto eles assimilaram de determinadas questões e trouxeram para dentro das obras deles, né, dos debates deles. E é bom lembrar que muitos deles cruzam, né? São filósofos, são literatos, sim, né? Exato. Isso aí tudo. Bom, a gente está falando do momento onde a ciência, né, que era a ciência aristotélica medieval, que dava muita base à metafísica cristã, começa então a ser questionada, e aí surgem ideias de mecanicismo, né, de determinismo. Será que existe o mundo espiritual? Será que existe alma? Será que existe Deus? Tudo isso está em questão, né? E daí, exato, claro, pode ser que o mundo poderia ser que fosse um mero mecanismo, né? E aí, onde está a liberdade e tal? Então, eu vou ler aqui um trechinho do Bertrand Russell, quando ele vai falar desse período.
Assim como Galileu e Descartes, Hobbes sustenta que tudo que experimentamos é causado pelo movimento mecânico dos corpos externos, ao passo que visões, sons e odores não estão nos objetos, mas sim privativos dos seres humanos. Então, o Descartes, por exemplo, vai achar que só não somos, a prova dele de que existem duas substâncias, né, alma e corpo, a extensa, resistência, a res, não me lembro a outra, porque a mente humana não poderia ter tantas peças para pensar de modo complexo. Então, ele salva, digamos assim, né, a alma, né, e para poder seguir a física dele, que era bem determinista. Depois o Newton vai abandonar, né, o Newton vai abandonar essa física tão determinista com a gravidade. Mas no texto do Hoffman aparece isso, eu achei muito interessante. Todos notaram, já nos primeiros dias, ele mostrou que havia mudado completamente. Entregava-se a sombrios devaneios e apresentava um comportamento estranho como nunca se tinha visto. Para ele, tudo, a própria vida, se reduzia a sonhos e pressentimentos. Insistia em dizer que qualquer um que se imaginasse livre não passava de um joguete nas mãos de cruéis e misteriosos poderes, aos quais era inútil opor resistência. Não restava senão sujeitar-se humildemente aos desígnios do destino. Chegou a afirmar que em ciência e arte era uma grande tolice acreditar na possibilidade de criar alguma coisa por vontade própria, pois o entusiasmo indispensável à criação não procedia do espírito. Era isso mesmo o efeito de um princípio superior externo a nós. Queria que você falasse um pouquinho dessa crise do século XVIII, como que você vê ela aparecendo, esses medos todos aí no texto, por favor? Pois é, o Natanael, ele é o exemplo máximo desses medos, né? Isso é projetado, você vê que é uma projeção que é feita. Você não tem certeza se realmente o medo está acontecendo com o Natanael de verdade, ou se eles são projetados, se ele está num aspecto de sonho, não é? Mas isso realmente aconteceu? Não aconteceu? Você vê, é classificado como uma novela fantástica. Quando a gente fala da questão fantástica, a gente vai lá para Todorov, nas estruturas narrativas, em que ele diz que todas as vezes que há hesitação e não explicação racional, você tem a questão do fantástico. Então, essas incertezas todas que você falou, como é que isso vai se manifestar? Na questão do onírico, que o onírico você não tem certeza, você não tem um caminho correto, você não tem um caminho que vai explicar, é uma coisa que acontece atropeladamente. E o Natanael, ele tem esses devaneios, ele tem esses sonhos. Então, no texto, ele aparece dessa forma, dessa incerteza. Ele realmente está ficando louco, ele está perdido no meio do medo, não é? Ou ele realmente não está bem e precisa de ajuda. Tem aí também um aspecto que eu acho que é um pouco psicológico também. Não é um aspecto psicológico, né? Não temos muito o embasamento da psicologia para falar disso, mas existe essa condição psicológica também do Natanael em relação às coisas. É o que ele acredita, é o que ele sente. É nesse sentido. Muito obrigado. Então, temos aí o Freud, que utilizou esse conto, né? E o conto hoje também se tornou muito famoso por causa disso. O Freud usa essa palavra, não sei se eu vou pronunciar correto, Unheimlich. Unheimlich. É o estranhamento. Então, e onde aparece muito esse estranhamento é nesse personagem, né, da Olímpia, que te traz algo de familiar, porque parece um ser humano, né, mas ao mesmo tempo aqueles olhos mortos dela, alguma coisa tá errada ali, né? A obsessão pelos olhos, os olhos são uma obsessão, é uma candeia do corpo dele, não é? O olho vai demonstrar muita coisa, o estado de espírito, o estado de alma, porque ele olha para fora, né? Então a questão da luneta, o cara vem de barômetros, ele observa a Olímpia pela janela, então tem muitas referências recorrentemente a essa questão do olho, do olhar, não é? E esse estranhamento da Olímpia é justamente por isso, você não tem uma pessoa que fique assim todo o tempo, não é? Você estranha a falta de naturalidade, de mobilidade, de fala, de moleza, não é? De carne e osso. Logo vai ter esse estranhamento, mas também o estranhamento do próprio Natanael com ela, porque ele não se apercebe no seu delírio de que ele está diante de um autômato, né? E não como a Clara. E o próprio Freud, quando ele vai trabalhar a personalidade narcisista,
ele vai pensar nisso, né? A pessoa vê tudo através da sua fantasia. Na Exato. verdade, tudo que ela vê é o seu espelho, né? O Narciso Isso. justamente só via a si mesmo, né? Então é interessante, né? Esse trauma moldou a pessoa, né? São projeções, né? Eu vou ler a descrição, porque eu acho muito bonita a descrição que ele faz a Olímpia. Ela nos Leia. parece, não me leve a mal, amigo, estranhamente rígida e sem vida. Poderia ser considerada linda se ao seu olhar não faltasse o brilho da vida, quer dizer, se não lhe faltasse o sentido da visão. Essa Olímpia nos dá medo. Nós não queremos nada com ela. Tivemos a impressão que apenas fingia ser uma criatura viva e que havia um estranho mistério por trás dela. Bonita, né? Uma descrição muito interessante aí, né? Bom, exato. Vamos falar um pouquinho, por favor, do final, então. Aí, no final, todas as coisas vêm para fora, né? Vamos dizer assim, todos os medos. Exato. Eu vou ler essa cena final, quase final, né? Eles estão numa torre, né? O Nathanael e a Clara, né? Ó, veja aquele pequeno arbusto cinzento. Que esquisito parece estar vindo para cá, disse Clara. Em um gesto mecânico, Nathanael pôs a mão no bolso e, achando a luneta de Coppola, porque esse vendedor tinha ido lá vender, né, para ele. Exato. Apontou-a na direção indicada. Clara estava na frente das lentes. Ele sentiu um tremor convulsivo agitar-lhe o pulso e as veias. Empalidecendo, fixou os olhos em Clara, mas estes não tardaram a se revirar e lampejar e faiscar numa torrente de fogo. Queria que você falasse um pouquinho desse final aí. O que você vê de impactante nesse final, por favor? A gente tem uma estrutura aí que, embora você tenha uma novela, não estamos falando mais de teatro, mas nós temos aí quase que uma estrutura de tragédia, né? Se nós formos observar Steiger, quando ele faz a referência às tragédias, ele diz, no final, o personagem fica louco, ou ele fica prostrado, ou ele se mata. E o que a gente tem com o Nathanael? Né? Ele vai se matar, ele vai se atirar de lá num delírio completamente alucinado ali, de que os olhos estão perseguindo novamente. Então, quando ele põe a mão lá, tem essa cena, né, de colocar a mão, perceber a luneta, e que ele empalidece e tudo mais, então ele diz, não, então aqueles meus devaneios que eu estava tendo, aqueles sonhos loucos, não é? Aquilo tudo era verdade, eu não estou exatamente louco, realmente eu estou sendo perseguido por isso, né? Então é como se fosse uma confirmação de toda aquela fantasmagoria que se passa ao longo da novela. É chocante realmente o final, é bem assim, é triste, mas a gente vê que realmente ele se arquiteta para que aconteça isso, dado o estado de perturbação mental que o Nathanael apresenta ao longo da narrativa. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, Patrícia. Nessa questão, porque eu tenho impressão, assim, a gente fez uma sessão de góticos agora em outubro, né? Você participou do Drácula, né? Sim, Drácula. Foi muito legal. E ao mesmo tempo, e você lendo várias referências, muita gente volta a Hoffmann, né? Eu tenho a impressão, assim, de que ele foi um precursor dessa questão, né? Quais outras influências, assim, que você vê, pessoas que ele influenciou? Hoffmann tem influência em muita gente. Você tem aí, o nosso Álvares de Azevedo foi influenciado por ele, Guy de Maupassant, Rouet, todos eles foram influenciados, o próprio, esses autores franceses, a maioria desses que eu já citei, de uma certa forma, o Machado de Assis. Então, a força do texto é justamente essa questão de mexer com o espelho. O Machado de Assis, você sabe que tem um conto do espelho, também tem a Igreja do Diabo. O assunto fáustico é uma absorção do Goethe, mas que foi muito bem trabalhado nesse sentido da perturbação, da tentação, porque o Coppelius, ele é uma tentação. O duplo, o doppelganger, ele é uma espécie de mal, né? Porque o doppelganger, ele é a sua cópia perversa. Isso você tem também no Dorian Gray, você falou recentemente do Dorian Gray, você viu a questão do duplo, então ele influenciou também Oscar Wilde, né? E tem uma referência muito grande de Hoffmann nesses autores, que são nomes muito grandes da literatura. A gente vê Dostoiévski também com o duplo, que também é o doppelganger, não é? Então, eu creio que esses autores, Dostoiévski,
Oscar Wilde, Machado de Assis, Rouet, Guy de Maupassant e Álvares de Azevedo, principalmente, são muito influenciados por ele. Que legal. Eu vou tentar passar um pouquinho, então, da ópera, né, feita pelo Robert Wilson, uma ópera contemporânea, né, e dos contos de Hoffmann. Vamos ver se eu consigo aqui. Por hora ainda não, porque ele ainda tá... Agora sim. Vamos lá. Opa! Claro que tudo entra na estética do Robert Wilson, né? Exato. Tudo fica wilsoniano, né? Muito bom. Mas é interessante ver, né? Um autor bem contemporâneo, né? E, enfim. Agora vamos ver se a gente consegue... Essas influências são... Oi. Não, pode falar. Essas influências, essas influências, elas não se restringem à época, né, de Hoffmann, mas se formos observar muita coisa contemporânea, tem influência ainda do Hoffmann, como eu falei há pouco, o próprio Neil Gaiman, com o Sandman dele, é totalmente Hoffmann. Você não vê referência a Hoffmann no quadrinho, mas é um quadrinho da década de 1990, e que você tem aí a fama de Neil Gaiman em cima do autor alemão. Sim. E pelo menos trouxe o personagem, né, também, assim, quer dizer, o próprio personagem foi trazido pelo Hoffmann. Sim, sem dúvida. Vamos ver aqui na ópera, então. Os contos de Hoffmann. Opa, perdão. Agora vai. Mais um aí. Você ouve, né, Patrícia? Você tá ouvindo? Sim, ouço sim. Então, essa é a Olímpia, né? Só para a gente ter um gostinho aí dessa grande influência, né? Sem falar nos psicanalistas, claro, né? Que até hoje debatem. Esse texto do Freud realmente é muito influente, né, Patrícia? Ele aparece... Sim, é bem conhecido, tem muitos trabalhos dentro do campo da literatura, mesmo não só em âmbito de doutorado, mas de mestrado, doutorado. Existem muitos trabalhos ligados à questão da psicanálise, mais para ênfase da área de psicologia, mas também ligados à literatura, valendo-se do conto de Hoffmann para analisar Freud. Ou Freud analisando Hoffmann. Eu até descobri uma publicação, eles estão publicando juntos, às vezes, os textos, né? Porque é tão fundamental na psicanálise que acaba tendo que publicar junto, né? Aí você tem aquilo que a gente chama de literatura comparada, não é? Alguns textos literários, a literatura sozinha, ela não responde a algumas dessas questões que surgem no texto, né? O ideal da literatura é provocar. Você não tem literatura que não é inquieta, que não provoca. A função dela é provocar o senso comum. Então, tem coisas que a própria literatura não responde e a gente chama outras áreas do conhecimento, dialoga com essas áreas do conhecimento nessa perspectiva comparada. Então, muitas coisas que acontecem com o Nathanael, a psicanálise responde, não é? Vários outros aspectos, de repente um aspecto econômico de como vivia o Nathanael pode ser estudado também, e vários aspectos social, a mentalidade que se tinha na época. Então, isso você tem em várias áreas que conjuntamente trabalham. Por isso você vê, não é, trabalhos que muitas vezes saem conjuntamente, de duas áreas distintas, mas sempre a partir do texto literário. E parece infinito o número de referências, de coisas que a gente pode encontrar, né? Por exemplo, essa questão do retorno, né? Porque o Freud vai falar de alguma coisa que retorna, né? E, sim, por exemplo, você pode analisar isso na morte da Olímpia, que é um autômato e que é destruído, né? Quando
como é que é? O Spallanzani e o outro é o Coppola, né? Quando eles tentam brigar pela boneca, né? E, ao mesmo tempo, tem a morte do pai, né? Então, ele tem como se um déjà vu da morte do pai. Então, exatamente. São vários temas aí, né? Outro tema que eu anotei aqui, que eu achei interessante, a questão do espionar, da espionagem, né? Da vigilância. Isso, exato. A questão da perturbação também com relação a essa insistência que o Coppola, que seria o doppelganger, o duplo do Coppelius, não é? Tem com ele. Mas você quer ver? Você quer? Mas você quer isso? Aí ele fala italiano, né? Sobre a questão do occhi, né? Os olhos. Então, é bem interessante isso, a questão do comportamento também, de seguição, da invasão da privacidade também, né? Até que ponto está perturbando ele, porque ele está no... Patrícia, repete, por favor, repete a última frase. Congelou. Então, é porque, de uma certa forma, a questão da privacidade também eu falava anteriormente, porque o Nathanael está no hotel a trabalho quando o Coppola, né, presumidamente, bate na sua porta e o incomoda também. Então, esse é um outro aspecto. Até que ponto você tem a sua privacidade? Isso também pode ser debatido. Tem muitos aspectos que você pode tirar daí. Até que ponto, de repente, se pode achar que o Lothar, o amigo dele, foi omisso com relação a ele. Eu não sei até que ponto vai a responsabilidade de um amigo com relação ao outro, mas a Clara tenta trazê-lo à realidade também. Então, tem muita coisa que você pode debater a partir dessas questões aí propostas por Freud e companhia, não é? Também. Você sabe que eu vi uma pesquisadora de Oxford e ela faz uma análise do Freud e tal, e desse texto, e ela lembra, por exemplo, que o Freud trabalhou essa questão da histeria, né, quando o corpo parece fazer coisas que você não quer, né, então é o movimento mecânico, né, que vem de uma repressão, que vem de um trauma. Depois ela fala o seguinte, que a técnica que o Freud criou se chamava cura pela fala, né, e hoje a gente chama psicanálise, então também, quer dizer, de certa forma, a Olímpia faz com ele isso, porque como ela não responde, ela só faz né? Ele fala. A Olímpia, exatamente, a Olímpia faz isso com ele, ela só acata o que ele quer falar e ela ouviria, não é? Como a Clara faz o oposto, que a Clara o confronta para as coisas. Olha, mas isso que você está tendo é porque você deu vazão ao medo. São coisas da sua infância que você deixou projetar, são medos que você não dominou, e, portanto, você está tendo essas febres, essas alucinações. Coloque na sua cabeça que isso tudo não passa de coisas que você projetou. Então, tem essa discussão também, né? De tentar trazê-lo à realidade de novo, tentar conversar com esse cara que está mentalmente perturbado. Não é? É um traço bem interessante. Agora, é interessante isso do romantismo, né? De não fechar a questão, né? Porque, na realidade, a gente não sabe, né? Nunca. Não pense em romantismo fechado. O romantismo, na verdade, está presente até hoje, a partir do momento que você aceita contestar. Você imagina que nessa época do século XIX, com os escritores reunidos, imagina você ter na sua mesa Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel, Madame de Staël e Novalis. Não é? Não dá boa coisa aí em termos de quietude. Então, eles não deixam nada fechado, está tudo aberto para que você interaja com o texto e você se posicione, porque justamente eles tentam aquilo. Vamos apresentar determinado ponto. Você tem, por exemplo, o Werther lidando com a questão do suicídio. O Werther saiu no pré-romantismo, em 1774, lida com essa questão delicadíssima. No ano de 1775, já tem o editor dizendo, retira esse livro de todas as livrarias da Alemanha, porque ele induz ao suicídio. E é quando Goethe diz, esse livrinho aí é só um sintoma de que a sociedade não está bem. Então, a partir disso, eles continuaram com as provocações, né? Se você pegar o próprio Hoffmann, ele tem uma obra chamada Reflexões do Gato Murr, em que ele coloca o gato narrando a vida dos donos dele, que são chamados filisteus, aquele cara que só come, dorme, vai trabalhar, não gosta de arte, critica o teatro, critica os atores, porque ele só enxerga prazer na vida cotidiana. Então, é uma outra crítica deles. E eles tinham essa ideia. Então, você não tem finais fechados no romantismo alemão, você tem finais que você fica estupefato, porque o Werther
ele termina de forma violentíssima. O Homem da Areia termina de forma violentíssima, não é? Então, todos eles, o Fausto, ele também fica aquela coisa, ele vai ser arrebatado ou ele vai ser tragado à danação eterna. Quer dizer, então você tem sempre aquela coisa, o que vai acontecer com o Fausto, meu Deus, e agora? Ele vai mesmo com Mefistófeles, não vai? Então, tem essa inquietude é muito clara nas obras do romantismo como um todo. Até em Pólen de Novalis você vê a questão do fragmento. Você coloca uma ideia e você tem que completar esse fragmento, ou seja, a interação do leitor com a obra, que ele tem que se esforçar mais para interagir. Então, sempre abertos os horizontes. É muito interessante, porque também, como disse o Ítalo Calvino, eles estão praticamente criando esse conceito inconsciente, né? De camadas ocultas, de coisas ocultas na sociedade, né? E também vale lembrar que não se quer falar, daquilo que não se fala, daquilo que é proibido, daquilo que é considerado vergonhoso. Por isso você tem muitas temáticas de sexo sem casamento, de falibilidade, que é o William Meister, ele desiste, personagens que se tornam fracos, que falham, que erram, que fazem pacto com o demônio, que têm delírios. E nós temos aí também, vamos ter o Nietzsche, né, criticando o ascetismo, né, rigoroso da igreja, e o Schopenhauer também, que vai chegar a dizer que a essência, digamos assim, a vontade da natureza é cega. Exato. E que isso vai ter uma influência muito grande depois da vitória, né, da Alemanha sobre a França em 1870. Sim, sim. Schopenhauer, nesse sentido, ele é decisivo. Que essa mentalidade dele foi a que foi melhor aceita, e você vê que até hoje Schopenhauer continua sendo referência nessa ideia, né, que ele projetou também. Legal. Queria que você nos desse alguma dica aí para quem quer ler um pouco mais sobre o romantismo alemão ou sobre o autor. O que você deixa de dica para a gente, por favor? Bom, sobre o romantismo alemão, eu indicaria Romantismo, uma questão alemã, de Zafransky, foi publicado pela Estação Liberdade, eu gosto, né? Zafransky é uma referência na literatura alemã, obviamente, existem vários nomes, né? Nós temos a professora, que eu tive a honra de ter na minha banca de defesa de doutorado este ano, a professora Karen Wölleboeuf. Ela escreveu Frestas e Arestas, a prosa de ficção do romantismo na Alemanha e no Brasil, indico também, é professora em Araraquara, e... Claro, sempre Otto Maria Carpo, né, e Anatol Rosenfeld, que são os primeiros autores que lidam e que possibilitaram com as suas traduções o conhecimento de um pouco mais da literatura alemã, sobretudo do romantismo alemão no Brasil. Então, para quem não lê alemão, esses são autores que eu indicaria. Não é? Obviamente, se você puder ler em alemão, melhor ainda. E dos autores, nossa, do próprio Hoffmann, eu deixaria aqui como, digamos assim, um aperitivozinho gostoso também, As Reflexões do Gato Moor. É muito bom, é bem interativa, muito interessante, gostaria que vocês pudessem ler também. E se quiserem mais um autor além dele, Chamisso também, com a história maravilhosa de Peter Schlemel, é bem interessante, ele vai lidar com a questão da sombra, ou seja, o assunto fáustico está presente também. É bem interessante a forma como ele conduz a narrativa. Ficam aí essas dicas para vocês de leitura. Você pode repetir esse último, por favor? As Aventuras Maravilhosas de Peter Schlemel. Legal. Chamisso. Que legal. Muito bom, Patrícia. Olha, você muito estudiosa, adorei, muito conteúdo. E é um livro realmente... É um livro muito importante. Sabe que logo no início eu já queria trazer, porque a gente vê muito falar, né, em muitas referências sobre ele. Eu lembro que você falou... Eu agradeço muito o convite, porque você estava animadíssimo com Hoffmann e queria alguma coisa de Hoffmann. É um prazer colaborar. Muito obrigado, foi um prazer. Queria lembrar também que ele tem um outro texto, acho que é sobre espelho, né? Uma coisa assim. Sim, também. E tem também a senhorita, não sei o que lá. Você tá lendo Hoffmann atualmente? Eu li há algum tempo, já uns 2, 3 anos, essa senhorita, não me lembro agora o sobrenome dela, mas que eu achei muito interessante também, né? Porque é isso, eles estão trabalhando o psíquico, né? Eles estão trabalhando profundidades do personagem, né? Me lembrou muito aquele duplo. Sobretudo, o Doppelganger, que também é uma... Isso, o Doppelganger. Olha, não, que legal. A Vera está falando com a gente aqui. A Vera aqui, ó. Muito obrigada, bacana, adorei a Patrícia, muito obrigado, realmente fantástico.
E ela vai voltar aqui, não, vai ter muita coisa alemã aqui ainda. Sempre. Mas eu dizia que tem aquele outro autor parecido com Freud, que é da mesma Schnitzler, alguma coisa assim, né? Que ele é da época do Freud, que ele faz uma análise assim muito profunda do personagem também, vai mostrando esse lado sombrio, né? Macabro, assim. Sim. Schnitzler, o lado sombrio. Hoffmann, ele tem uma tendência a enfocar o que a gente chama de romantismo de face noturna, não é? Essa questão da face noturna é justamente isso, esses temas obscuros, satanismo, fantasmagoria, alucinações, convulsões, e o duplo. Esse duplo, ele nasce justamente com Jean Paul, não é? Jean Paul não foi um autor muito conhecido como Goethe Schiller, mas ele foi o que teve o conceito do duplo. E esse conceito do duplo que você citou aí, ele não fica só na Alemanha, ele vai para vários outros países, e vários autores cultivam. Você vê isso na mitologia celta, na mitologia escandinava, você vê na Alemanha, vê em vários lugares tem questões de duplo, inclusive autores brasileiros trabalharam também. Vamos ter que falar desse tema, porque ele aparece até no... até tem um cineasta inglês, agora me fugiu, um americano, né? Aquele do... Enfim, me fugiu, do... tem até hoje, né? Isso que eu quero dizer, assim. Até hoje a gente vê cineastas se baseando no duplo, né? Me fugiu agora o nome dele. Pessoal, muito obrigado, então. Patrícia, agradeço muitíssimo a presença, foi um prazer, viu? Muito conteúdo. E muito obrigado. Dê uma olhada aí no canal, nós temos, acho que já estamos em 160 vídeos, né? E quem quiser apoiar o canal também, temos aqui um link de apoio. Na Amazon a gente sempre deixa algumas coisinhas também, para quem gosta de comprar. O David Lynch, eu estava tentando lembrar quem era. O David Lynch também trabalha essa questão do duplo, né? No doppelganger. Também. Olha, nós vamos fazer alguma coisa sobre ele aí em algum momento. Tem aqui, olha que legal, ó. Também a Rosana Rocha, muito obrigado. Também, obrigada também. Agradeço vocês estarem aqui com a gente. Falar de literatura, para mim, é sempre um prazer. E Afonso também, apaixonado aí, leitor, escritor, não é? Imagina. É sempre falarmos desses textos maravilhosos, né? Patrícia, muitíssimo obrigado, viu? E volte sempre aí, você está sempre convidada. É um prazer. Tendo convite, estou aqui. Muito obrigado. E todos que acompanharam também, lembrando que a Patrícia tem um projeto, né, Patrícia? Como é que é o nome do projeto? Litera? Nós temos um projeto chamado Litera, na Universidade Federal do Pará, onde eu leciono, né? Eu sou professora especializada em literatura alemã, e esse projeto se chama Literatura Germânica e Brasileira. Vocês podem colocar no Google aí, eu creio, não sei se está no link, e vocês entram no site, vão saber sobre os minicursos, não é, de literatura germânica e brasileira, ou germânica, ou brasileira, ou em perspectiva comparada. Para quem está em Belém, são minicursos que são gratuitos, com certificado, e a gente está com esse projeto na universidade há 7 anos, e sempre nessa interação gostosa com o público, que não é só de letras, não é, vem de todos os lugares. Então, eu estou bem satisfeita com esse projeto e convido-os a conhecer também. A gente também tem o canal no Facebook. Nossa, e é fantástico, né? Ver a universidade realmente batalhando aí, conquistando novos corações e mentes, né? A gente não pode deixar o conhecimento preso somente à academia, não é? Então, a gente ainda tem também a ideia de tirá-lo também da universidade, abrir ainda mais. As pessoas precisam muito de literatura ainda, a literatura não está próxima das pessoas. Eu acho que a gente fica muito quando as pessoas interagem mais com os textos literários e aprendem ou reaprendem a sonhar de novo. A gente precisa disso nesse momento. Muito. Até porque é um momento bem gótico, né, Patrícia? É um momento bem fantasmagórico, não é? Fantasmagórico. Pessoal, muitíssimo obrigado, então, uma boa noite a todos, um beijo a todos que acompanharam. Vamos ver se tem alguma mensagem aqui. Tem mais, acho... O pessoal está escrevendo, falando com a gente aqui. Que legal, eu que agradeço. Tem uma pergunta aqui, tem cursos online? No nosso site, no Facebook, se você colocar Literaturas Germânicas e Brasileiras, você vai encontrar o nosso site lá. A gente pode depois disponibilizar no canal do Afonso os links para que vocês entrem, e a gente faz lives lá, no momento tão suspensos, porque eu estou atendendo ao Afonso,
Mas temos essas lives também sobre vários outros autores, não só germânicos e brasileiros, mas de outras nacionalidades também. E vocês podem participar gratuitamente, pode se inscrever. Muito obrigado. Patrícia, um grande abraço, viu? E agora sim. Ok. Vamos lá. Para você também. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer. Beijo. Até